Sempre é tempo de falar sobre isso, porque é a mensagem da Bíblia. A Escritura Sagrada fala da graça de Deus do começo ao fim. A Bíblia apresenta qual é o retrato que a palavra de Deus, a Bíblia, faz do ser humano. O ser humano está morto nos seus delitos e pecados. O ser humano não consegue ter desejos santos, ou seja, não consegue desejar a Deus. Não é o prazer do ser humano natural agradar a Deus. O prazer do ser humano natural é fazer o que está na sua própria carne. O ser humano é um escravo, diz a palavra de Deus, dos seus próprios pecados. Ele precisa então de uma interferência externa que possa mudar a sua própria natureza. Isso não é conseguido por obras humanas. Isso é conseguido através da ação de Deus, é pela graça de Deus, através da fé no Senhor Jesus Cristo. O homem que é depravado totalmente no sentido de ser, em tudo que ele faz, em tudo que ele pensa, ter a mancha do pecado, ele só tem uma solução para esse triste estado dele, que é a solução. Essa solução está em Cristo, está fora dele. É quando a graça de Deus então brilha sobre a vida desse pecador, como brilhou na minha vida e na vida de tantos outros, é que os nossos olhos são despertos, é que a graça nos transforma em adoradores do Senhor. As nossas melhores obras, reverendo Ricardo, por melhores que sejam, estão manchadas pelo pecado. O que diz a Bíblia, né? Que as nossas justiças são como trapos imundos diante do Senhor. Ou seja, aquilo que você e eu fazemos de melhor e que pensamos acertar naquilo, como não é feito debaixo da ação de Deus, isso é considerado por Deus como trapos imundos. Não são as nossas obras que nos qualificam diante de Deus. Não é aquilo que eu e você fazemos que muda a nossa vida. É aquilo que Deus em Cristo já fez e aplica na nossa vida através do seu Espírito. Agora, uma vez transformados, uma vez com o coração mudado, Deus tem um caminho de fé, um caminho que agrada a Ele e que nós devemos seguir. Mas para sermos salvos, isso é totalmente pela graça do Senhor Jesus. Reverendo Ricardo, o que ficou da imagem e semelhança de Deus no homem caído? Essa é uma pergunta interessante. A imagem de Deus no ser humano. Lá em Gênesis 1, o relato da criação, nós lemos que Deus criou o ser humano, homem e mulher, a sua própria imagem e semelhança. Em que sentido? Não fisicamente, Deus é espírito, diz a Bíblia, mas alguns traços de Deus Ele pôs no ser humano. Esses traços, como por exemplo a capacidade de raciocinar, enfim, foram manchados, foram distorcidos, foram arranhados. Essa imagem e semelhança de Deus no homem foi arranhada por causa do pecado, quando o ser humano, representado por Adão e Eva, resolveu agir conforme a sua cabeça e não obedecendo a Deus. Até hoje é assim. O ser humano, depois de Adão e Eva, já nasce com essa imagem de Deus ainda nele, mas distorcida e arranhada. O que é que restaura essa imagem e semelhança de Deus no homem? É a graça de Cristo. É quando Deus toca, abrindo os nossos olhos espiritualmente falando, para entender a grandeza do amor dele. Ele, sendo justo, morreu no lugar de injustos como nós, para que pelo seu sacrifício nós tivéssemos um relacionamento com ele e vida nova. Então, reverendo Ricardo, Jesus ele não é milagreiro, abençoador, Jesus ele é salvador de almas? Essa é uma boa pergunta que nos dá margem a falar várias coisas. Meu irmão, uma das coisas interessantes é que mesmo nos milagres de Jesus relatados nos evangelhos, que são muitos, nós sempre notamos algo interessante. Os milagres eram acessório. A mensagem da salvação em Cristo é que era o cerne do que Jesus fazia. Os milagres apontavam sempre para quem Jesus era e para aquilo que Ele iria fazer por nós. Ou ainda hoje, portanto, é assim. Deus tem todo o poder. Ele pode realizar coisas que aos nossos olhos são incompreensíveis. Nós cremos nisso, mas não buscamos isso em primeiro lugar. A ênfase da Bíblia é na mensagem, no conteúdo do Evangelho. Deus em Cristo salvando pecadores dos seus próprios pecados, da sua própria vida de escravidão ao pecado. Essa é a ênfase. Os milagres, repito, são acessórios que apontavam na época apostólica para o verdadeiro cerne,
que é a mensagem de salvação. Para terminar, reverendo Ricardo, aqui para os cristãos reformados, o que é ser um cristão reformado? Oh, meu Deus do céu! É diferente de ser um cristão e só. Porque hoje em dia todo mundo se diz cristão. Até no nosso país, não é? Todo mundo é cristão. A palavra de Deus diz que nós devemos ser cristãos comprometidos com a palavra de Deus. Cristãos que ressaltam a graça e a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. É essa a mensagem. Ser um cristão reformado é isso. É você ser um cristão hoje, mas com os pés na reforma protestante, nos ensinos de Calvino, que por sua vez derivaram-se da palavra santa e bendita do Senhor. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, um Deus abraço abençoe em nome a de todos. Jesus.